A reviravolta na política de criptomoedas nos Estados Unidos mudou completamente o cenário. A guerra da SEC contra as criptomoedas fracassou desesperadamente e governadores ao redor do mundo estão recebendo esse recado. Meu nome é Bruno, se inscreva no canal e vamos nessa. Os Estados Unidos estão no meio de uma mudança histórica em relação às criptomoedas. Mesmo que a nova legislação ainda não esteja gravada em uma pedra, a mensagem não poderia ser mais clara. Trump é pró-cripto e as criptomoedas devem ser incentivadas a qualquer custo. Segundo pesquisas da Coinbase, mais de 80% dos investidores institucionais dos Estados Unidos dizem que planejam aumentar suas alocações em criptomoedas ainda esse ano. E a mesma pesquisa descobriu que esses investidores estão vendo a clareza regulatória como o principal catalisador para o crescimento da indústria durante o segundo mandato de Trump. Isso mesmo, eles não estão pedindo mais inovação, eles não querem mais inovação, nem adoção em massa, nem novos ETFs. O que o mercado quer agora é regulamento claro. E se isso for resolvido, o capital institucional conservador, aquela galera conservadora, deve entrar com tudo no mercado. Agora imagina essa mesma história se repetindo ao redor do mundo. Cada país que cria uma regulação sensata e bem definida vira um novo canal para o capital institucional começar a fluir dentro do mercado cripto, é claro. Parece bom, não é mesmo? A gente já está por dentro de como o cenário regulatório está se formando nos Estados Unidos e também na Europa, e eu falo sobre isso o tempo todo. Mas hoje o foco muda. Hoje a gente volta a nossa atenção para o leste asiático, onde potências como o Japão, a Coreia do Sul estão em cima de reformas regulatórias que prometem ser extremamente opressiva. Então vamos começar pelo Japão. Depois de ser um exemplo de regulamentação razoável no setor cripto, o país acabou se transformando num verdadeiro pesadelo regulatório. E isso começou em 2014, quando a exchange Mt. Gox, baseada em Tóquio, que tinha base em Tóquio, né, foi hackeada e perdeu, meu amigo, 800 mil bitcoins. É isso mesmo. E esse evento marcou profundamente, né, a política japonesa, levando o governo a adotar uma abordagem pioneira na criação de um arcabouço, né, para a exchange de criptoativos. Inicialmente, o Japão foi elogiado por essa postura progressista, sendo um dos primeiros países a implementar regras claras para o setor. No entanto, os ataques continuaram. A Coincheck foi invadida em 2018, perdendo mais de 500 milhões de dólares em tokens. Se eu não me engano, inclusive, tokens era tokens NEM. Eu não estava no mercado ainda nessa época, né? Eu entrei ali em 2019, 2020. Outros casos menores seguiram acontecendo no Japão. O resultado foi uma resposta cada vez mais severa por parte dos reguladores japoneses, focando a inovação e afugentando startups locais. Além da repressão aos hacks, um dos principais fatores que friou a indústria cripto no Japão foi a forma como as stablecoins foram tratadas. Stablecoins estrangeiras como a USDT e a USDC, essenciais, meu amigo, essenciais para a liquidez global, foram proibidas no Japão, por anos inclusive. E as alternativas domésticas enfrentavam as regras tão duras que sua operação se tornava até mesmo inviável. Isso isolou o Japão do restante do mundo no setor cripto. Como resultado, o iene japonês se tornou a segunda moeda fiduciária mais usada para comprar BTC, ficando atrás apenas do dólar. A maioria dos países negocia Bitcoin, Bitcoin USDT, Bitcoin USDC, mas o Japão, praticamente 100% dos investidores japoneses negociam BTC JPY. É isso mesmo. Outro fator que também freou a criptomoeda no Japão foi o modo como ela é taxada. Talvez porque o Japão foi muito cedo para o partido de regulação de criptomoeda, ele decidiu regular a criptomoeda como uma forma de pagamento. Isso não pode soar ruim no papel, porque todos queremos que os pagamentos de criptomoedas avancem, que isso seja aprovado de uma vez. E isso significa que os ganhos com criptomoedas no Japão são considerados como um tipo de renda comum e podem ser taxados em até 55%, e as perdas não podem ser descontadas. E isso contrasta claramente com a taxa que os investidores pagam por ganhos de capital em outros ativos financeiros, que é de 20%. Foi por isso que o primeiro-ministro japonês
japonês, Fumio Kishida é o nome dele, que é pró-cripto, mandou o governo publicar um white paper de políticas Web3 em 2022. O documento dizia que o Japão, que liderou o setor cripto global até meados de 2010, se tornou um país evitado por empreendedores, tanto locais quanto internacionais. As regulamentações endureceram demais e a indústria perdeu seu brilho por lá. Ninguém mais queria cripto no Japão, vamos dizer assim. E muitos fundadores e investidores foram embora buscando ambientes, vamos dizer, mais amigáveis, um pouco mais flexível. Mas essa mensagem chegou com força no governo. O Partido Democrático Liberal, que está no poder hoje, anunciou que vai seguir com uma proposta de grande reforma cripto, escrita pelo mesmo grupo responsável pelo white paper da Web3. E o plano inclui reduzir impostos sobre ganhos com cripto para 20%, de 55% que é hoje para 20% como o mercado no geral, tornar as perdas descontáveis também, e reclassificar as criptos como uma classe de ativos distinta, regulada não mais pela lei de pagamentos, mas pelo acordo de instrumentos financeiros e câmbio do Japão. E isso é um baita de um avanço enorme, que faz com que investir em cripto se torne muito mais atrativo para os 104 milhões de adultos japoneses. E lá em dezembro de 2021, o CEO da Bitpoint Japão disse à CoinDesk que, se essa taxa de 20% realmente fosse aprovada, algo entre 10 a 20 trilhões de ienes voltaria para o mercado cripto japonês. E 10 a 20 trilhões de ienes japonês, a gente está falando de mais ou menos 130 bilhões de dólares. Pode ser um chute otimista? Pode, mas uma mudança fiscal dessa magnitude com certeza seria muito positiva para os preços, pelo menos dentro do Japão. E diferente dos ETFs que podem atrair ou expulsar dinheiro com a mesma facilidade, redução de impostos atrai capital direto e consistente, tijolo por tijolinho. E se você acredita que o Bitcoin é um ativo anti-diluição monetária por excelência, então esse movimento faz ainda mais sentido. Quanto mais os governos imprimem dinheiro e desvalorizam sua moeda, mais o Bitcoin se valoriza. E nesse quesito, meu amigo, o Japão é um dos países mais avançados na diluição do próprio dinheiro fiat. Agora, nem tudo são flores. Em outubro passado, a Agência de Serviços Financeiros do Japão, que é a FSA, anunciou que iria revisar suas leis sobre criptomoedas. A ideia era decidir se as criptos continuariam sendo reguladas como forma de pagamento ou se seriam reclassificadas como ativos financeiros. E em março, o jornal Nikkei publicou que a FSA estaria preparando uma proposta para reclassificar oficialmente as criptos como produtos financeiros, com a nova legislação sendo enviada ao parlamento em 2026. Um dia depois da publicação do Nikkei, a FCA negou tudo. É isso mesmo. E ela disse ao Cointelegraph que nenhuma decisão oficial foi tomada sobre a reclassificação das criptos como instrumentos financeiros. Ou seja, o partido diz que está indo para frente. E a FCA diz que ainda não decidiu nada. Isso é clareza regulatória? Nem tanto, mas vamos seguir monitorando essa novela. Ainda em março, a OSEC divulgou uma carta da Asia Web3 Alliance Japan, pedindo a criação de um grupo de trabalho conjunto entre Japão e Estados Unidos. A carta lista todos os desafios regulatórios que estão travando o mercado no Japão: impostos, classificação de ativos, exigências de compliance e tudo possível. E diz algo bem claro: o mundo precisa de uma abordagem mais consistente nas regulamentações. Por quê? Porque no fim das contas, cripto é global e se cada país inventar sua própria regra, o custo de operar se torna absurdo, uma loucura. Agora então, se a gente virar à esquerda do Japão, esquerda para cá, chegamos na Coreia do Sul, onde temos boas e más notícias. Desde 2017, empresas e instituições estavam proibidas de operar com cripto no país. A Coreia tem uma população altamente envolvida com cripto. Mais de 30% dos sul-coreanos têm conta em alguma exchange. E em fevereiro de 2025, o governo iniciou um programa piloto permitindo que as instituições vendessem cripto. A compra será liberada na segunda metade do ano de 2025. Isso muda o jogo para moedas como a XRP, que representa, meu amigo, 22% de todo o volume negociado na Upbit, superando Bitcoin, Ethereum, a Solana, a Doge, a USDT, a Sui, e somadas todas juntas, a XRP ainda
supera elas. Tu acredita nisso? Dinocoins são o rei da Coreia. E se existe um rei das Dinocoins por lá, é a XRP. E claro, o país ainda enfrenta uma instabilidade política e as tarifas americanas têm pesado muita coisa na economia local. Mas o caminho está sendo traçado. Isso é uma boa notícia. E fora o Japão e Coreia, outros países também estão avançando lá na Ásia, né? A Tailândia aprovou o uso de USDT e USDC em suas exchanges locais. A Austrália pode aprovar uma estrutura regulatória após a eleição de maio. E a Argentina, nossa vizinha, ultrapassou o Brasil em influência cripto. Olha que loucura! Com novas regras exigindo separação de fundos, auditorias e superação cibernética. O resumo é claro, o mundo está finalmente caminhando na direção certa. Não podemos esquecer que os últimos anos foram marcados por uma regressão sem precedentes da SEC, que gerou incerteza, travou projetos e impediu bilhões em inovação. O fracasso dessa estratégia ficou escancarado e o mundo todo aprendeu. Agora, cada nova regulamentação sensata é um passo rumo à maturidade do setor. E as mudanças são estruturais, mesmo que os preços não reflitam isso agora, os efeitos serão sentidos por anos. A narrativa pode até seguir o preço no curto prazo, mas a longo prazo, meu amigo, é a clareza regulatória que traz crescimento, e crescimento traz preço. E por hoje é isso, obrigado por assistir até aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like, se não gostou do vídeo, pode me xingar nos comentários, pode deixar o seu dislike, não tem problema não, só tome alguma atitude, e até o próximo vídeo.